Então, pessoal, boa noite novamente, né? Vamos retornar nossas discussões, né? Boa noite, meu caro Kaique. Nossas discussões sobre o direito tributário, né? E, particularmente, é uma disciplina que eu gosto muito, claro, né? Eu acho ela uma disciplina que une duas fantásticas profissões, né? Na aula anterior, eu fiz aquele introdutório exatamente mostrando para vocês a importância da disciplina para a formação profissional. Tá? Não há nenhuma disciplina na matriz curricular de vocês que não seja fundamental e importante para a formação de vocês. Tá? Então, na aula anterior, eu busquei exatamente isso, né? Particularizando o gestor contábil e, mais especificamente, a questão do contador. O contador é uma das possibilidades de atuação de vocês sabem disso, né? E também a questão do advogado, né? Eu sou advogado, logicamente, não sou contador, logicamente não sou gestor contábil, né? Eu sou, inclusive, militante, né? Quase 15 anos por aí, né? E é porque eu comecei cedo, tá bom? E, e o gestor contábil, né, foi isso que nós falamos na aula anterior, o contador, ele usa de suas competências, de suas expertises, né, boa noite, Vinícius, suas competências, e atua de forma técnica, né, sistematizando, organizando, fazendo os devidos recolhimentos, orientando o administrador da empresa, né, os gestores da empresa, certo? Toda aquela parte contábil propriamente dita. E, logicamente, quando há alguma instabilidade ou alguma distorção na ingerência do Estado para com a empresa, né, na ingerência do Estado para com a empresa, aí, evidentemente, que nós temos que ter aí as duas profissões, onde aciona-se o jurídico da organização, exatamente que ele vai movimentar, né, os procedimentos jurídicos judiciais, ou seja, ele vai, como se ele buscasse todas as técnicas desenvolvidas pelo gestor contábil, pelo contador, e ele vai movimentar essas atividades, buscando, evidentemente, a consolidação dos direitos nessa seara tributária da organização ou da empresa. Né? Então, são profissões extremamente importantes, áreas de atuação distintas, não são opostas, elas se complementam, né? E busca exatamente proteger os direitos da empresa, né? Logicamente, em função de uma ingerência estatal, né? Uma discordância estatal no que diz respeito, por exemplo, não, no que diz respeito efetivamente à questão tributária da empresa, que todos sabemos que é uma carga extremamente alta, extremamente alta. Então, a gente buscou, na aula anterior, inicialmente, exatamente isso, né? Mostrar as duas profissões e a importância da disciplina, certo? Eu considero, assim, a disciplina, os direitos, eu não digo nem só a disciplina de direito tributário, mas não há como executar a atividade de gestor contábil, né? Boa noite, Alisson. Boa noite, Alisson. Não há como executar a atividade da gestão contábil ou do contador, caso assim o deseje mais particularmente, como uma das profissões, sem efetivamente vocês deixem de ter contato com alguma legislação. Não tem como, pessoal. Não tem como vocês executarem a atividade profissional de vocês, né? Ou quem já está de fato,
ou quem vai ser de direito, pelo diploma, logicamente, e for atuar, sem que tenham esse contato com a legislação, com a lei como um todo, certo? Eu sempre ministrei aluno com ciências contábeis, né, e na área de direito, logicamente, mas eu considero que os ciências contábeis é uns 40% só direito, né? Só direito, pessoal. Só legislação. Só legislação. Certo? Logicamente que vocês vão para essa parte mais da contabilidade, etc, etc e tal. Mas grande parte... Mas a contabilidade se embasa na questão da legislação. Certo? Então, a gente, na aula anterior, a gente buscou essa contextualização do gestor contábil e do jurídico da organização, que são extremamente importantes na organização, que não deveria haver mudanças numa organização, numa empresa, certo? Uma organização como um todo, que engloba todas as possibilidades de empresas ou outras do terceiro setor, né? ONGs, fundações, etc. E tal. Então, deveriam essas instituições terem profissionais fixos, certo? E ganhando muito bem, evidentemente, certo? Nós vimos também, na aula anterior, que o direito tributário, logicamente, ele é um conjunto de normas, né? Um conjunto de regramentos jurídicos que vão buscar ou proporcionar a criação ou instituição e a arrecadação, claro, e fiscalização dos tributos. Então, de fundamental importância esta nossa colocação, quando nós temos aqui, deixe-me só colocar meu quadro branco aqui, só um minutinho, eu gosto de escrever. Pessoal, eu uso óculos, vocês seguem? Então, pessoal, está projetando. O que é que diz, então, o nosso conceito de direito tributário, né? Logicamente que ele vem... Opa, chegou. Através de um conjunto normativo, certo? Instituir, arrecadar e fiscalizar. Quem é que faz isso aqui? Logicamente, é o Estado, através, evidentemente, da sua fazenda. E, logicamente, o que é que ele faz isso aqui? A questão do tributo. Então, nós temos o foco aqui, certo? Passando para este contexto, nós temos que ter em mente o gênero, que é o tributo, e vamos, a partir daí, para suas espécies ou suas modalidades dos tributos, certo? Logicamente. Certo? A questão do tributo, pessoal, ou toda a questão, todos os pontos ou conceitos voltados para a questão tributária, nós vamos encontrar em alguns normativos. O principal dele, logicamente, é o CTN. Certo? E o CTN, nós temos como sendo o Código Tributário Nacional, uma lei que é a Lei 5.172 de 66, certo? No entanto, para que a gente compreenda mais ainda a importância da tributação no país, pessoal, nós temos que pontuar, primeiro, é justo ou injusto a questão da cobrança de tributo? Segundo, numa ordem até inversa, que origem nós temos quando a gente trata da questão do tributo, certo? De onde é que ele vem, certo? Então, nós temos que analisar nessa questão da sua origem, da sua constituição, do tributo, né? O tributo, ou tributum, né? Ele vem de muitos dos
primórdios, pessoal, dos primórdios, das primeiras conjunto, das primeiras alocações de pessoas, certo? Onde, evidentemente, nessas alocações de pessoas, havia uma pessoa com uma maior capacidade, eu digo, ou melhor, com a maior força, que buscava e que proporcionava a proteção a esse grupo de pessoas, certo? E essa pessoa, evidentemente, passou a ser um líder, não com um termo, não com um conceito que nós temos hoje de liderança, mas um líder, um condutor, né? Um chefe tribal, certo? E as pessoas passaram a dar presentes a esta pessoa. Então, entende-se que, a partir daí, né, dessa forma de agradecimento nos primórdios, surgiu, então, essa arrecadação de bens propriamente dito. Né? E temos também, evidentemente, como um contexto voltado para uma obrigatoriedade deste presente, deste tributo que se dava a esse chefe, quando havia, evidentemente, uma dominação de um povo sobre um outro povo, certo? E através das guerras, e o que perdia era obrigado a dar presentes, ou seja, tributum propriamente dito, claro, a esse líder, a esse condutor propriamente dito, né? Foi então aí que na Grécia, né, no século VII a.C., né, que se instituiu o tributo administrado pelo Estado, né, na forma e nos conceitos e nos contextos que nós temos hoje, certo? Claro que a época a custa de trabalho escravo, mas o tributo, ele veio, pessoal, no sentido de proporcionar a esta estrutura, desde os seus primórdios da Grécia, do seu desenvolvimento posterior, mas de proporcionar a proteção desta população contra ingerências externas, certo? E como é que você protege essa população? Essa população tem que ter pessoas dedicadas a um possível, não quero usar a palavra exército, mas a pessoas que vêm, têm que estar preparadas para a guerra, protegendo esse conjunto de pessoas de ingerências externas. E, logicamente, para manter essas pessoas voltadas para a guerra e até a sua própria estrutura física, necessitava de recursos financeiros. Então, a população pagava de bom grado esta proteção, porque as ingerências daquela época eram tremendas, no mundo antigo, que vocês sabem disso, logicamente. Então, as pessoas pagavam de bom grado, de bom alvitre, este tributo, que, logicamente, houve as suas devidas exageros, né? E aí algumas realezas do mundo nós sabemos como é que foi, certo? Mas a sua base, a sua origem, ela remonta, logicamente, a essa possibilidade de manter eu não quero usar a palavra Estado ainda, mas esse grupo, esse aglomerado de pessoas com o fim de proteger. Então, é uma questão até, havia a satisfação do pagamento ou da oferta deste presente, desse valor, para que tenham estes grupos uma proteção efetiva. Então, a partir daí, evidentemente, é que vem as origens voltadas para o tributo, propriamente dito, como um tributum, ou seja, não digo uma vassalagem, mas é uma homenagem, um tributum, que você paga a alguém, evidentemente, né? E no Brasil, aí a gente remonta a esses primeiros ônus fiscais aí, certo? Vem, evidentemente,
da indústria extrativa, extração do pau-brasil, também vocês sabem disso, né, e os devidos pagamentos à coroa portuguesa. A partir daí, evidentemente, que nós temos o início da questão da tributação no país. Logicamente, pessoal, que nós não podemos falar no contexto das corrupções. Claro, nós podemos falar, lógico, né? O que eu estou querendo dizer é que eu não vou contextualizar como algo que veio a corromper. Realmente veio a corromper. Isso aí não é dúvida. Mas eu estou tratando na questão da sua origem limpa, que é que a gente pode dizer assim, limpa propriamente dita, né? Mas nós sabemos, claro, das devidas corrupções, certo? Então, o tributo, ou o tributo propriamente dito, né, e o seu conceito, pessoal, nós vamos encontrar aí, lógico, tá, cadê? No Código Tributário Nacional, certo? No Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional é esta lei aí que eu estou projetando para vocês, certo? 5172 de 66, tá? Onde ela traz toda a sistemática tributária no país. No entanto, vocês vão ver muito nesse Código Tributário que houve algumas partes, elas não estão de forma efetiva sendo executada, porque com a Constituição Federal de 88, muitos desses dispositivos foram revogados, logicamente, né? Muitos desses dispositivos foram revogados, ou reajustados, tá bom? Então, você pode perguntar assim, professor, mas aí era uma lei. Pessoal, é muito importante que vocês perguntem também, interajam, coloquem. Você pode dizer, e eu gostaria que ficassem aí, ou deixasse o nome, quem for sair, porque eu tenho que registrar aqui a presença no final, pessoal, tá bom? Só para dizer aí, ó, vai sair. Coloca o nome aí no chat que eu vejo no final, tá? Então, pessoal, vocês podem estar vendo assim, mas é uma lei, né, a Lei 5172 de 66. E nós temos que compreender a legislação da seguinte forma. Em 1988, pessoal, nós tivemos uma ruptura de sistema no nosso país, tá? Então, o que nós tivemos? O que aconteceu de forma, eu não digo ideológica, né, filosófica, né? Em tese, todos os mais ou menos 100 milhões, 150 milhões de brasileiros de 1988, em tese, reuniram-se em um determinado local e acharam por bem instituir um novo poder. Um novo poder. E esse poder ele é denominado de poder originário, certo? Então, esse poder originário, que é do povo propriamente dito, tá bom? Esse poder originário é do povo, não como eu vi aí em alguns juristas dizendo que, na verdade, esse poder eram das instituições, não é bem assim. O poder é do povo, tá bom? E exerce diretamente ou através de seus representantes, como é o nosso sistema, o sistema republicano no nosso país, tá bom? Então, os 150 milhões de brasileiros, em 1988, acharam por bem instituir um novo sistema, um novo poder. Então, eles romperam. Esse poder originário, pessoal, nós temos que compreender, é o único que pode dar direitos e retirar direitos. É o único que pode, tá bom? Então, esse poder originário, em 88, colocou direito e excluiu direito, tirou direitos de pessoas, proporcionou novos direitos em 88, tá? Que foi, então, expressa na Constituição Federal de 1988, tá? Inclusive no que diz respeito ao nosso sistema tributário. Só que nós temos que entender, pessoal,
que, quando nós temos uma ruptura de sistema jurídico, social e político no país, nós temos uma ruptura. Existe, logicamente, a Constituição anterior e todas as leis anteriores. E existe a nova lei. Só que essa nova lei, que é a Constituição Federal de 88, e todo mundo achou por bem levantar a mão e dizer, nós aprovamos esse texto será supremo, somente a Constituição é suprema, esse texto será superior a todos. E nós, reunidos em 88, nós, evidentemente, os pais de vocês, os avós de vocês, em 88, levantaram a mão e aprovaram. Esse poder é tão forte, tão redundante, logicamente, poderoso, que ele disse o seguinte, nós dissemos o seguinte, que nada, absolutamente nada, esta é a nossa Constituição, nada, absolutamente nada que estiver abaixo poderá ser superior ou ser contrário a esta lei máxima que nós instituímos em 88, tá? Em 88. Então, tudo que for contrário a essa daqui valerá efetivamente a nossa Constituição. Então, tudo que tiver... boa noite, acho que foi a Carol que entrou aí. Tudo que estiver abaixo não pode ser contraditório a essa lei máxima. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aqui... e outra, é possível nós modificarmos alguns parágrafos, alguns contextos dessa lei suprema de 88. E quem é que pode? Aí nós mesmos dissemos, nós estamos instituindo um poder chamado derivado. Esse poder derivado será exercido pelos nossos representantes no Congresso Nacional. No entanto, para que modifique esse texto supremo, aí tem todos os requisitos, deverá ser aprovado em 2 sessões do Congresso Nacional, da Câmara Baixa e da Câmara Alta. Qual é a Câmara Baixa e a Câmara Alta no nosso sistema brasileiro? A Câmara Baixa são os deputados e a Câmara Alta é o Senado Federal. O Senado Federal representa a federação, os estados, e os deputados representam a população propriamente dita, certo? Então, esse poder derivado pode modificar. Existe todos uns requisitos que estão lá na Constituição, tá? E outra, somente lei, somente esse poder que pode modificar. E nós vamos instituir nessa mesma lei a chamada lei complementar. Esta lei complementar vai complementar esta lei suprema, que é a Constituição de 88, e terá força constitucional, tá? No nosso sistema brasileiro, pessoal, é importante nós compreendermos que a questão voltada para a tributação e o sistema tributário nacional, como está aí nesta lei. Esta lei, pessoal, você vai lá no site do planalto.gov.br, que ela é atualizada, todas as leis do país. Eu nem compro mais código seco, como a gente chama, a lei propriamente dita. Eu nem compro, porque a gente pega tudo lá. E atualmente está tudo indexado com decisões das cortes superiores. Então, esse sistema tributário, pessoal, só pode ocorrer, só pode existir se for uma lei complementar. Nós vamos ver, em uma de nossas aulas, as chamadas fontes do direito tributário. Uma delas é a lei complementar. Eu já estou aqui adiantando aqui, para poder a gente chegar no conceito. Ora, essa lei somente o sistema tributário brasileiro, nacional, a questão, as leis do direito tributário, propriamente dito, o sistema tributário nacional, o Código Tributário Nacional tem que ser uma lei complementar. Não pode ser uma lei ordinária. Uma lei complementar, existem umas exigências de requisitos para que seja aprovada. A lei ordinária, ela pela maioria, evidentemente, simples do Congresso Nacional, e aí aprova a lei ordinária. Se vocês observarem, pessoal, esta lei aqui, ela é uma lei ordinária, ela não é complementar. Se ela fosse complementar, ela tinha que ter lei complementar, tá?
certo? Agora, o que é que ocorreu? O que é que ocorreu efetivamente quando nós tivemos aí a Constituição de 88? A legislação anterior, pessoal, isso é importante para que nós possamos compreender a sistemática tributária do país, tá? O que é que aconteceu? As leis anteriores, o que fosse em sintonia com a Constituição, lei anterior, foram recepcionadas, aceitas, validadas pela Constituição de 88 e passaram a ter a sua validade e eficácia. As leis anteriores a 88, que foram contrárias, chegaram aqui, foram barradas. Não valem mais, tá? Por isso, aí o que aconteceu com a lei 5172, que dispõe sobre, evidentemente, o Sistema Tributário Nacional e institui, claro, o Código Tributário Nacional, que é isso aí, certo? Que está mostrando para vocês. Quando ele foi recepcionado pela Constituição de 88, o seu texto, ele foi criado como lei ordinária. No entanto, certo? Ele foi recepcionado pela Constituição Federal como uma lei complementar. Parece um detalhe tão simples. Questão que aparece em alguma seleção de vocês. Já vi até no exame de suficiência. Nós tivemos aí uma sexta-feira uma revisãozinha para o pessoal que terminou para o exame de suficiência do CRC de vocês. Pode haver uma pergunta que parece simples ou tão elementar? A lei, vai estar lá, lei número 517266, trata do Código Tributário Nacional, aí tem lá as alternativas. Esta lei é o quê? Lei ordinária, lei não sei o quê, lei o quê? É o quê? Lei complementar. Por não ter o nome ali, lei complementar, a pessoa pode entender que ela não é uma lei complementar. Entendeu? Então, ela é uma lei complementar, tá? De fato, porque foi recepcionada pela Constituição, porque é assim que trata o Sistema Tributário Nacional como lei complementar na Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, pessoal, é o centro de toda a nossa jurisdição, de toda a legislação tributário, direito do trabalho, direito empresarial, né? Eu creio que vocês devem ter visto isso, evidentemente, já com os demais professores, porque é importante a gente ter esse marco divisório, logicamente, da legislação. Tudo que vem de 88 para cá, que é considerado uma Constituição nova, apesar que eu sou um pouco crítico dessa Constituição, mas tudo bem, eu não era, mas com o tempo a gente vai ficando mais velho e lendo mais, a gente vai ficando mais crítico, certo? Ela amarra muito o sistema brasileiro, ele amarra demais tudo, tá? Então, de fundamental importância isso, certo, pessoal? O que é que você vai encontrar aqui, pessoal, nesta lei? O que é que você vai encontrar? Você vai encontrar em alguns dispositivos que eles foram revogados, ou seja, deixaram de ter validade. Por que eles deixaram de ter validade? Porque com a Constituição de 88, logicamente, ocorreu essas alterações, claro, na legislação. O que foi contrário, logicamente, que ocorreu essas devidas modificações, inclusive com algumas modificações de tributos, certo? E por isso que, evidentemente, foram revogados. E nós temos aí, pessoal, olha só, o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto da emenda constitucional, ok? Certo? E em lei complementar, resoluções do Senado, etc. e tal. E aí nós temos aqui, meus amigos e minhas amigas, artigo 3º é a nossa base da nossa disciplina e, logicamente, da contabilidade propriamente dito, que envolve a tributação, voltada para a tributação propriamente dito. Então, artigo 3º, pessoal, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir
que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu vou voltar já para tributo, só trazendo aqui para a gente. A natureza jurídica específica do tributo é determinada, pessoal, pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-las. Ou seja, não importa o nome, não importa a denominação do tributo, não importa o nome, certo? A natureza jurídica desse tributo depende do fato gerador. E o que é o fato gerador? Nós vamos falar de fato gerador até o final do ano. Uma aula, tem lá um ponto do nosso conteúdo que é específico sobre o fato gerador da obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador, certo? O fato gerador é o fato que faz gerar a obrigação da gente pagar o tributo. Por exemplo, vocês sabem da limitação, por exemplo, eu gosto muito do imposto de renda. O imposto de renda, quem ganha até, não sei lá, 1.000, não sei o que por mês, não lembro agora, está isento. Ou seja, não ocorreu o fato gerador. No momento que você ultrapassa aqui 1 centavo, é esse momento que faz gerar a obrigação de você pagar o tributo. Então, o fato gerador... o pessoal do semestre passado ficaram fazendo hora comigo. O fato gerador é o momento do momento que você está obrigado a pagar o tributo. É o momento que você está obrigado, né, a pagar o tributo propriamente dito. Agora, é importante, olha só, isso é extremamente importante, pessoal. Pode cair em alguma questão aí, exame de suficiência de concurso que vocês vão fazer futuramente. A natureza jurídica, ou seja, o que faz com que ele exista. A natureza jurídica, pessoal, é o que faz com que ele exista, o tributo. Tá? É determinada pelo fato que faz gerar essa obrigação tributária, e não pelo nome. Pode ser imposto... vamos botar aqui, colocar esse nome aqui, imposto da caneta, imposto do celular, imposto não sei o quê. Sim, mas qual é o fato que faz gerar essa obrigação? Tá? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Tá bom, pessoal? E a denominação e demais características formais adotadas por lei e a destinação legal do produto, lógico, é o que faz qualificá-la, logicamente. E o tributo são... Agora nós chegamos aqui, pessoal. Olha só aqui. Os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Dê-me uma partezinha aí, pessoal. Dê-me uma partezinha aí. Por quê? Porque antes vamos dissecar as características, logicamente, as características do tributo. E eu coloquei umas imagenzinhas lá para vocês, tanto no WhatsApp, como também no portal Unileão Digital, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui dissecar aqui esse danado do tributo para a gente compreender. É exatamente o artigo 3º do CTN. O artigo 3º do CTN. Deixe-me aumentar aqui. Ok. Então, pessoal, nós temos aqui 5 requisitos do tributo, tá bom? Do tributo, que é a base. Então, nós temos que toda prestação pecuniária compulsória. Então, nós temos aqui prestação pecuniária, ou seja, ela tem que ser em moeda, ou cujo valor nela possa se exprimir, ou seja, ser exposto propriamente dito, certo? Ou seja, pessoal, a fazenda ou o fisco, né, ou para ser mais redundante ainda, né, a fazenda pública, a fazenda ela já é pública, certo? Nós estamos falando do âmbito tributário,
certo? Não vai aceitar prestação de serviço como pagamento pelo trabalho, não vai, tá? No entanto, ele fala aí que tem que ser em moeda, ou cujo valor possa exprimir. Existe uma exceção a isso aí, tá, pessoal? E essa exceção é que está lá na legislação, nós vamos ver lá na frente, é possível que o fisco ou a fazenda receba bens imóveis como pagamento deste tributo que a pessoa física ou a pessoa jurídica deve, tá? Então, é possível sim, que receba. E quando é que isso ocorre? Nós vamos ver, é o chamado Instituto da Dação em Pagamento, tá? Então, eu devo ao fisco, tá? E aí, evidentemente... Agora meus queridos e minhas queridas, vamos para uma partezinha prática, né? Para uma partezinha prática, que isso que nos importa bastante demais, tá? Ora, mas o fisco, ele vai lá e me toma a minha casa, ou o meu carro, ou a minha casa, porque a ação vai ser imóvel, né? Não, não é assim. O gestor contábil, contador, fez as devidas recolhimentos, etc, etc, tal, as providências que lhe compete, claro, né? Claro. E, logicamente, o fisco entendeu que deveria mais, que o seu cliente, pessoa física, pessoa jurídica, devia mais, certo? Ou teve alguma situação, certo? Eu estou dizendo, evidentemente, que esta empresa ela é regular, ela é legal, tá? No sentido de que houve os recolhimentos que o gestor contábil e o dono da empresa, o administrador, entendem como sendo devidos, certo? Quando é que ocorre essa possibilidade jurídica de ser o imóvel e não a prestação pecuniária? Mediante o processo. Aí aciona o jurídico, o advogado, poderá ser, evidentemente, discutido administrativamente perante o fisco, mas nada impede, nada obsta, nada dificulta, nada contradiz que você entre com uma ação judicial. A lei, o Poder Judiciário não poderá deixar de analisar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, princípio constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. O Poder Judiciário, a Justiça, nunca, em hipótese alguma, poderá deixar de analisar qualquer questão judicial que você entrou que possa caracterizar uma lesão ou uma possível ameaça de lesão a direito. Então, esse princípio, ele em tese, evidentemente, em tese, ele diz que, mesmo que você entre com qualquer recurso administrativo em qualquer instituição, fisco ou outra, nada impede que você, administrativo, entre também na justiça. Nada impede, tá bom? Então, é possível, mediante esses procedimentos, logicamente administrativo e judicial, ocorrer essa negociação e esse primeiro requisito do tributo, certo? Que é a prestação pecuniária, ela ser, evidentemente, em imóvel propriamente dito. O próximo aqui que nós temos é compulsória, ou seja, pessoal, tá aqui no nosso conceito, compulsória, ou seja, é obrigatório, tá? Isso é obrigatório. Não é uma faculdade minha, não é, não, eu não vou pagar o tributo, não funciona assim. É obrigatório, tá me entendendo? Aí, não é voluntário, contratual, muito menos facultativa, não é. É compulsório, obrigado. Eu sou obrigado a pagar o tributo. Por que eu sou obrigado? Porque está no nosso... Porque em 1988, todos nós reunidos, achamos por bem criar uma nova lei suprema máxima e nenhum possível direito individual ou privado poderá ser superior aos direitos da coletividade, meus amigos.
Então, a tributação, ele vem proteger a coletividade. Então, eu, Luciano, não posso dizer, não, eu não vou pagar imposto de renda, né? Eu não vou pagar imposto de renda. Não, não é assim, vou ter que pagar imposto de renda, né? Estava lembrando do imposto de renda, só problema. Então, então é compulsório, é obrigatório. Pessoal, outro requisito, tem que ser instituído por lei, em sentido estrito, ou seja, formal, devidamente aprovada no Congresso Nacional, certo? Não pode ser por decreto ou portaria. Decreto ou portaria seria do presidente da República, ou em alguns decretos legislativos do Congresso Nacional, não pode. Tem que ser por lei, tem que seguir um rito, todos os requisitos do Congresso Nacional, tá? Então, somente nós podemos ter um tributo se for por lei, propriamente dito, tá? Outro, não é uma multa, pois não decorre de nenhuma infração, não é uma multa. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque aqui no nosso conceito diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, ok? Moeda, mas pode ser imóvel, falei. Compulsória, obrigatória, ok? Em moeda cujo valor possa ser exprimido, ok? Que não constitua sanção de ato ilícito. Pessoal, não pode. O tributo não constitui uma sanção de ato ilícito. Como assim? Porque não é uma multa. Certo? Ele não é uma penalidade, quer dizer, ele não é uma penalidade, porque nós somos obrigados, e não, ou seja, ele não é uma sanção. O tributo que a gente é obrigado a pagar, ele não pode ser entendido como sendo uma pena. Ah, eu estou sendo penalizado. Não, não, de jeito nenhum. Então, ele não constitui essa sanção de possível ato ilícito. Por que ele diz ato ilícito? Extremamente importante. Não constitui sanção, ou seja, não constitui uma pena, pelo ato ilícito. Como assim pelo ato ilícito? Porque eu tinha a obrigação de pagar o tributo em determinado período e não paguei. Então, oi, pode perguntar, Ana Carolina. A prática de um ato ilícito, ele não poderá ser um fato gerador de tributo, né? Não, peraí. Como assim? Porque assim, veja bem, eu sou obrigado a pagar o tributo. Eu deixei de pagar o tributo, certo? Logicamente, quando eu deixei de pagar o tributo, eu cometi um ato ilícito. Um ato ilícito, não, uma infração, né? Um ato que não está de acordo com a legislação, correto? Não é verdade? Certo? Ou seja, esse meu ato ele foi contrário à legislação. Então, se eu não paguei, ele, evidentemente, ele tornou fora a margem da lei. Ele deixou de ser legal, certo? Esse meu ato. Essa minha obrigação de pagar o tributo, ele não é. Aí o que acontece? Preste atenção, colegas. Quando eu não pago o tributo, certo? Quando eu não pago o tributo, o que é que vai ocorrer? O Estado vai me obrigar a pagar. O Estado vai me obrigar a pagar. E essa exigência do Estado me obrigar a pagar não é considerada uma penalidade. Ele não constitui uma sanção de um ato ilícito, praticado pelo contribuinte. Esse ato não. Vamos recapitular. O Estado vai me cobrar o tributo aqui, ó. Aqui eu tenho essa data para pagar o tributo. Até aqui para pagar o tributo. O Estado, ele diz o seguinte: olha, eu estou cobrando o teu imposto de renda aqui, ó. Até aqui, tu tem que me cobrar, ou tu tem que me pagar. Esta minha obrigação de pagar o tributo não é penalidade. Você está me entendendo? Essa minha obrigação não é. Ah, eu vou ter que tirar uma parte do meu patrimônio e dar ao Estado. Isso mesmo. Você vai tirar uma parte do seu patrimônio e dar ao Estado. É isso mesmo.
Por quê? Ocorreu o fato gerador da obrigação tributária e essa minha obrigação, ela não é considerada uma pena. Tá me entendendo? Não constitui sanção de atos ilícitos, porque até aqui eu não cometi nenhum ato ilícito. Ou seja, eu sou obrigado a pagar o tributo não porque eu cometi um ato ilícito. Eu sou obrigado a pagar o tributo até essa data não porque eu cometi o ato ilícito. Não houve ato ilícito da minha parte para que o Estado venha dizer, olha, eu vou cobrar o tributo de você como sanção. Não é interpretada dessa forma. Você está me entendendo, Ana Carolina e demais? Então, essa minha obrigação de pagar o tributo não decorre de não constitui uma penalidade por algum ato ilícito, porque eu não cometi ato ilícito aqui. Tu entendeu, Ana Carolina? Aí você vai dizer o seguinte, mas quando... Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Não, mas beleza, vou continuar aqui, Ana Carolina, peraí, deixa eu ver. Aí o que é que acontece aqui, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Porque eu fico perto sem ficar vendo ali o que é que eu tô... Beleza. Então, o que é que acontece, pessoal? Vou repetir. É muito importante que esse termo sempre confunde e cai em determinadas seleções ou provas aí. Quando ele diz não constitui sanção de ato ilícito, eu vou explicar o que acontece depois daqui. Eu tenho que pagar um imposto de renda, eu estou usando imposto de renda que é melhor de compreender. Até aqui, até essa data. Por que eu tenho que pagar um imposto de renda? Porque ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. Houve um momento que ultrapassou o teto e eu tenho que pagar. O que é que o artigo 3º está dizendo? O do CTN, do Código Tributário da Nação. Que até aqui eu não estou cometendo nenhum ato ilícito, certo? Não estou cometendo nenhum ato ilícito e o Estado vai me obrigar a pagar não porque ele está me aplicando uma pena ou uma penalidade. Isso aqui não é penalidade, porque eu não cometi nenhum ato ilícito. Então, não constitui sanção de ato ilícito, porque eu não cometi nenhum ato ilícito. Eu sou obrigado a pagar o tributo. Aí você vai perguntar, mas e quando ultrapassa aqui essa data? O que é que acontece? Você cometeu um ato ilícito, você cometeu um ato irregular. Você está contrapondo a legislação. Você está contrapondo a legislação. Mas o que é que ocorre nessa situação? O Estado vai te aplicar uma sanção? O Estado não vai, em tese, aplicar uma sanção. Ele vai, o que é que a gente chama juridicamente? Pessoal, eu estou dizendo a palavra jurídica, constranger, não no sentido de intimidar no sentido de menosprezar, não, intimidar, constranger no sentido de diminuir a pessoa, não, constranger a pessoa, porque o Estado vai lá, mediante ação de execução fiscal, certo? Ação de execução fiscal, que nós vamos ver lá na frente, tá? Todos os procedimentos, bem detalhadamente, ele vai tomar o seu patrimônio. Eu estou usando a palavra coloquial. Ele vai constranger você no sentido de arrecadar, buscar, tomar o seu patrimônio para pagar esse tributo, propriamente dito. Tá bom? Então, pessoal, alguma pergunta sobre isso que não constitui sanção de ato ilícito? É muito importante esse detalhe, pessoal. Muito, 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 muito. Parece simples, mas não, ele tem uma repercussão extremamente importante, porque ele traz até a razão de ser da própria legalidade da tributação do país, pessoal. Tá? Então, não constitui sanção de ato ilícito nesse contexto. Por isso que tem aqui, quando a gente lê aqui, não é multa, pois não decorre de nenhuma infração. Exatamente isso. Não há nenhuma penalidade. Você não cometeu nenhuma infração, mas você é obrigado a pagar o tributo, certo?
e é cobrada, pessoal, através de um procedimento chamado lançamento, previsto no artigo 142 do CTN, certo? Lançamento tributário. Nós vamos ver isso lá em Constituição do Crédito Tributário, tá? Quando é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário? Mediante o lançamento, pessoal. Lançamento. A gente vai ver as modalidades, por homologação, etc, etc, tal. Por declaração, certo? A gente vai ver as modalidades lá na frente, tá? Até eu falei uma para vocês, uma que era por declaração, naquela questão do ITCMD, né? Imposto sobre a transmissão causa-morte e direitos, né? E transmissão de direito. Pessoal, alguma pergunta sobre o conceito de tributo? Ele é muito importante porque ele acaba sendo a base para a gente entender muitos outros contextos também, pessoal. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui a hora. Então, pessoal, eu tinha falado para vocês sobre essa questão da tributação, das suas modalidades. Eu tinha deixado lá uma parte quando eu falei do conceito de tributo, e aí logo abaixo a gente tinha falado das modalidades, certo? Das modalidades. E o CTN, ele diz o seguinte, que, deixa eu me projetar aqui, os tributos do nosso país, deixa eu me projetar aqui para vocês, está lá também no material de vocês, está aí, pessoal. Os tributos do nosso país, que formam, logicamente, a receita da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, pessoal, eles são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, certo? Isso é o que diz o CTN. Pessoal, preste muita atenção, pessoal, muita atenção, por gentileza. Eu sei que muitos já sabem, eu não tenho dúvida disso, certo? Mas talvez alguns outros que não estejam ainda atuando ainda não sabem, certo? Mas é muito importante, pessoal. É a base até para vocês compreender outras matérias da questão da contabilidade propriamente dita, né? Então, os tributos do país, segundo o CTN, nós temos os impostos, as taxas e as chamadas contribuições de melhoria, tá aí. E ele diz exatamente aí, que tributo, ele formam a receita da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, certo? E ele traz aí, eu trouxe aí para vocês, certo? Logicamente que tudo referenciado, tem de onde eu tirei, certo? Logicamente, não coloco nada no site e nem no portal sem ser referenciado, certo? Senão, logicamente, eu cometo um crime, certo? Ele diz que o imposto, pessoal, o imposto, ele não tem uma vinculação, não há uma destinação específica para os recursos dos impostos. Então, a gente tem que ter em mente que todos, é um imposto mesmo, verifique se é um imposto. Esse imposto, pessoal, os tributos que são impostos, eles estão devidamente especificados na Constituição Federal de 1988, tá bom? Eles estão devidamente especificados quais são os impostos da União, do Estado e do município. Quais são, ou seja, quando a União, o Estado, o Distrito Federal e o município arrecadam os impostos, eles estão discriminados. Quando eles arrecadam, não há uma vinculação. Em tese, esses órgãos da federação podem gastar sem uma destinação específica. Aí pode ser com educação, com segurança, ou seja, para financiar serviços universais, extremamente importante. Nós vamos ver, até já tratando já, nós temos a repartição, as competências tributárias, impostos da União, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários, é o chamado IOF, e
logicamente, o imposto de renda, IR, e o imposto sobre a propriedade territorial rural, uma parte. O imposto sobre a propriedade territorial rural, se os municípios arrecadarem, ou melhor, cuidarem, fiscalizarem, fizessem todos os registros, poderão ficar com 100% dessa arrecadação, certo? Quais são os impostos dos estados? O chamado o Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação, é o chamado ITCMD, que eu falei na aula passada. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, chamado ICMS, e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, chamado IPVA. Certo? E quais são os impostos do município? Imposto sobre a propriedade predial, territorial, urbana, chamado IPTU. Imposto sobre a transmissão onerosa entre pessoas vivas, chamadas intervivos, de bens imóveis, chamado ITBI. É por isso que o cartório, quando você vai transmitir um imóvel, tem que pagar o ITBI, é obrigatório pagar ITBI. Ah, Jesus, haja tanto imposto. E dos municípios, imposto sobre serviços de qualquer natureza, chamado ISS, certo? ISS, certo? Quando a gente for ver as limitações ao poder de tributar, logicamente que a gente vai ver algumas exceções, algumas particularidades, né? Logicamente. O que a gente tem que ter muito, muito por base, vocês não devem ter assim na ponta da língua exatamente quem é dono do seu devido imposto, logicamente, né? Seu devido imposto. Está tudo lá bem bacaninha, e eu vou ainda falar neles em outro ponto, em outra imagem nossa. Então, pessoal, as taxas, o que acontece com as taxas? As taxas, eles são vinculados. Então, é um tributo vinculado a um serviço público específico, por exemplo, taxa de lixo urbano, taxa para emissão de passaporte. Então, ele é vinculado a um serviço, ou seja, essa taxa tem que ser, evidentemente, revertida para esse serviço, em tese. Logicamente que se o gestor não fizer, ele está cometendo aí o crime, logicamente, de... Ai, meu Deus, como é que chama? Ele comete um crime aí e pode ser punido. Eu esqueci agora. Tudo bem. E nós temos também, pessoal, aí o terceiro tributo que está previsto no CTN, que é o chamado contribuição de melhoria, que representa os benefícios diretos ao contribuinte. A contribuição especial tem destinação específica para certo grupo, como o PIS/PASEP, né, que forma o patrimônio das pessoas, servidores. É a reforma tributária, pessoal. O governo quer começar por aí. Unir o PIS/PASEP, não criar um novo, mas um único que vai facilitar, evidentemente, o trabalho e a questão da arrecadação do país, certo? Logicamente. Aí eu pergunto para vocês, pessoal. O CTN disse que esses são os tributos, certo? Esses são os tributos. Pessoal, eu vou já parar, tá bom? Eu sei que vocês já estão muito cansados, sei disso, né? São muitas informações. Eu vou só terminar essa parte aqui. O CTN disse que os tributos são esses: impostos, taxas e contribuições de melhorias. Eu pergunto para vocês, são só esses ou vocês conhecem algum outro, pessoal? Diga aí para mim. O que vocês me dizem? Diga aí, pessoal. Vocês acham que os tributos são só esses que estão no Código Tributário Nacional, que são esses que eu trouxe aí para vocês, da imagenzinha, ou vocês acham que tem outros? Querem falar? Pessoal, é o seguinte, precisamos acrescentar mais algo aqui, certo? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Por gentileza, diga aí se vocês estão me ouvindo. Beleza, beleza, beleza. Beleza, Kaique, show de bola. Pessoal, nós temos que trazer aí para vocês algo extremamente importante. Algumas teorias, tá bom?
algumas teorias. O que eu mostrei para vocês, pessoal, aí, esses que está sendo projetado aí, é a chamada teoria tripartite. Tripartite, certo? Essa teoria tripartite, pessoal, preste atenção, essa teoria tripartite é a teoria adotada pelo CTN. Deixa eu me ver aqui do lado também, que eu não gosto quando eu não me vejo ali. Essa teoria, pessoal, é a chamada teoria tripartite. Tripartite. Que diz que os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que é adotada pelo CTN, logicamente, aí no artigo 3º que eu mostrei para vocês. Em contraposição à teoria tripartite do CTN, do Código Tributário Nacional, e por que é que nós temos uma contraposição? E disse para vocês já. Eu disse para vocês já. Olha só o detalhe extremamente importante, pessoal. Eu já disse para vocês. Quando ocorreu a Constituição de 88, nós tivemos uma ruptura de sistema. Já havia o CTN, que é a teoria tripartite, que diz que os tributos são os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. E eu disse, olha, inclusive o CTN foi revogado e modificados muitos tributos, porque com a Constituição de 88, nós temos aí uma nova teoria, que complementa a anterior. É a chamada teoria pentapartite. Ou seja, logicamente, 5 espécies de tributos. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias que estavam no CTN, mais os empréstimos compulsórios, certo? E as chamadas contribuições especiais, certo? Que nós vamos ver também de forma mais detalhada, certo? De forma mais detalhada. Logicamente que essas contribuições especiais, você contabiliza aqui, doutores e doutoras, INSS, FGTS, blá, 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 entra aqui nas contribuições especiais. Ok, doutores e doutoras? Então, extremamente importante, questãozinha aí de suficiência, do exame de suficiência, e possivelmente de alguma seleção de vocês também, certo? Seleção de vocês, a teoria tripartite do CTN e a teoria chamada teoria pentapartite da Constituição Federal de 1988, certo? Então, tripartite do CTN, impostos, taxas, contribuições de melhoria, pentapartite da Constituição Federal de 88. E eu expliquei por que é pentapartite no sentido da própria ruptura do sistema e a criação de um novo sistema. Impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios, nós vamos ver conceitualmente cada um deles. Empréstimos compulsórios, logicamente, e as chamadas contribuições sociais propriamente ditas, certo? Perguntas, pessoal? Eu sei que já estão cansados, cansadíssimos. Alguma pergunta, alguma colocação sobre essa questão? Pessoal, então é o seguinte, eu sei que quando a gente fica só falando, fica muito cansado, certo? Então, nós estamos vendo aí a questão dos tributos, das espécies de tributação. Na próxima aula, eu vou pontuar rapidamente, novamente, os impostos, né? Preste atenção, pessoal. Próxima aula, conteúdo, já podem dar uma olhada. Eu vou pontuar rapidamente os tipos de impostos, novamente, certo? A gente revisa rapidamente aí o conceito de tributo, só para dizer, certo? Tem um mapa mental lá. Já vou apresentar para vocês e coloquei para vocês a linha do tempo do professor Sabá, gosto muito do professor Sabá, certo? Ele traz uma linha do tempo que nos possibilita a visão
praticamente geral, ou fantástica, de toda a questão tributária nossa, certo? Eu considero desde da hipótese de incidência, fatos de gerador, a obrigação tributária, o lançamento, o crédito tributário, né? Certidão de dívida ativa, a dívida ativa, certidão de dívida ativa, certo? Exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, ação de execução ação de execução fiscal. Tudo isso que eu falei agora, nesse minuto para vocês, nós vamos ver lá mais para o final do nosso curso. É, assim, maravilhoso. Chega a dar um deleite estudar um negócio desse. É um deleite. Então, vou revisar rapidamente. Aí eu vou entrar na próxima aula em limitações do poder de tributar. Está lá dentro do nosso conteúdo programático e está previsto para a aula, se vocês olharem lá, para a aula do dia, nós estamos no dia 24, para a aula do dia 26, está assim, limitações ao poder de tributar, estou olhando para ele, certo? Como uma continuação, mas dá para ser bem bacana a gente fechar limitações ao poder de tributar. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Podemos encerrar. Alguma colocação, alguma dúvida? Faça a gentileza de fazer e de perguntar. Pessoal, só aqui a frequênciazinha. Vamos perguntando aqui. O Kaique está aí, né? Que eu vi entrando. O Vinícius também, não foi isso? O Danilo está aí, pessoal? Danilo está aí, pessoal? Não? Ok, eu vou dizer, Ana Carolina, ok, Kaique, ok, Cícero Vinícius, ok, Danilo não. Raniele, está aí, Raniele, sim ou não? Coloquem aí. Aqui, Raniele, ok, Raniele. Jaislene, tá aí, pessoal? Jaislene, não? Tá aí, Jaislene, show de bola. José Leandro, tá aí, José Leandro, pessoal? Não. O Reginaldo, tá aí hoje? Ah, não, né? Tá? Ah, Reginaldo, tá aí, Reginaldo. Você nem perguntou nada hoje, nem mais homem. Luiz Danilo. Luiz Danilo, pessoal? Não? Não, né? Ok. Eita, como é que eu vou chamar ela, hein? Guedinha, é? Guedinha, é? Tá aí, é? Isso mesmo, Guedinha, ó. Tá vendo? Guedinha. Eu já tinha colocado o Pedro Júnior. O Romário, pessoal. O Romário, eu não tinha conseguido ADD ele no grupo, pessoal. O Romário tá aí? Tá não, né? Acho que Romário Amorim da Silva. Samara eu já tinha colocado, o Alisson chegou depois, está aí também, né? Ok, pessoal, então nos vemos na quarta-feira, pontuar rapidamente os impostos e entraremos em limitações do poder de tributar, beleza? Obrigado, pessoal, dê uma olhadazinha no material e eu vou postar o vídeo lá no Milhão Digital. Abraço! Beleza, beleza. O Romário, mas ele está lá, mas ele não me respondeu ainda aqui. Ok, pessoal, obrigadão, tá? Boa noite, abração e até breve.